Olá, gente, sejam todas e todos bem-vindos. A gente está num outro cenário, né, num outro contexto, porque a gente já estava já há um tempo, né, sem a gente fazer gravação, e aí, para não demorar muito, eu disse, não, vou fazer em um contexto diferente, né? Que a gente tem sempre essa pegada, né, de trazer os nossos vídeos em um cenário relacionado aí à natureza, ao rio, ao verde, né, ao ar livre, por tudo aquilo que a gente já tem colocado, né? A gente sempre tem enfatizado isso nos nossos vídeos. Mas como estava demorando muito, estava tendo dificuldade, né, de nesses espaços, assim, num contexto bacana, porque aí a gente tem que acordar cedo, eu tenho que acordar cedo por conta de barulho, essas coisas todas, né? Iluminação e tal, estava meio que difícil. Então, para não demorar tanto, resolvi então fazer esse vídeo para a gente não ficar com um espaço muito longo. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e nós vamos dar continuidade, né, a uma série de vídeos onde nós abordamos a questão da sociologia da infância, da cultura da infância, né, tomando como inspiração uma coletânea chamada Criança em Foco, né? E hoje nós vamos comentar um pouco sobre as contribuições, né, de uma francesa, a Régine Sirottat, que é considerada uma precursora, né, da sociologia da infância no continente europeu, e especificamente de língua francesa. A Régine Sirottat, ela vai, né, enfatizar justamente que a criança ela não deve ser vista só na perspectiva do vir a ser, né, do devir, mas que ela deve ser considerada, né, também numa perspectiva, ou melhor, num componente estrutural da nossa sociedade, né? No sentido de que, a despeito das gerações, né, das crianças, né, de crianças que vêm, que vão, né, no decorrer das gerações, há uma estrutura na sociedade que permanece, né, e que essa estrutura tem a ver com a condição de ser criança. Então esse seria, vamos dizer assim, um aspecto assim fundamental que marca então esse campo de estudo na sociologia, chamada sociologia da infância, né? E uma outra coisa também importante, advindo aí dos chamados estudos subalternos, né? Ou seja, estudos de populações que são consideradas minoritárias, né? Do ponto de vista não da população, de quantidade de pessoas, mas do ponto de vista do poder, né, que esses grupos exercem na sociedade. A Régine Sirottat, ela se filia, né, a um grupo de intelectuais que vai considerar também, no caso, a criança como um grupo minoritário. Na verdade, não é muito bem ela que diz, mais ou menos assim, que as crianças são, né, entre as minorias, as menos protegidas, porque elas não são seus próprios porta-vozes, né? Então, há sempre o adulto falando sobre ela, né? E aí vem toda uma discussão e uma crítica, né? Tanto do ponto de vista dos práticos, dos especialistas, mas também do ponto de vista da produção do conhecimento, que se fala sobre as crianças, se fala em nome das crianças, mas poucos espaços existem onde as crianças elas possam dizer por elas mesmas, né? Então essa é uma crítica que a gente vê bastante contundente, de modo contundente, né, em todos os intelectuais, né, que se filiam a essa perspectiva da sociologia da infância, mas
acrescentaria também a antropologia, a psicologia que absorve, né, essa discussão de que é importante que as crianças também possam falar a partir delas. E se a gente também considera, né, inclusive já comentamos aqui em alguns textos, se a gente considera do ponto de vista político, né, então é importante, né, que as crianças tenham também espaços onde elas possam opinar, né, trazer sua visão de mundo e influenciar também nas decisões políticas, tanto do ponto de vista de uma chamada micropolítica quanto da macropolítica. Então, do ponto de vista da micropolítica, as crianças não dizem por elas mesmas, né? São os pais, as professoras, as escolas, os médicos que falam sobre a criança e às vezes falam pelas crianças, né? E do ponto de vista macropolítico, as crianças não têm uma representação política e não podem se representar, ou seja, não são porta-vozes de si, né? O estudo da Regine Sirotá é bem interessante porque ela começa a se dedicar, né, ao que acontece no interior das escolas, né, no cotidiano da sala de aula. Então ela começa a investigar, né, o que se passa, né, como é que se dão essas relações, como é que esses cotidianos se estruturam, e aí ela começa a direcionar o olhar dela para as crianças, desenvolvendo inclusive métodos, né, que há toda uma discussão importante sobre isso, né, que há do ponto de vista da metodologia, há toda uma coerência metodológica, né, em estudos que, por exemplo, assumem essa perspectiva de valorizar, né, o que as crianças pensam, o que elas dizem. Então, há necessidade de uma coerência do método e um ajuste de métodos de investigação para dar conta, né, desses princípios. E aí a Regine Sirotá também vai privilegiar, por exemplo, estudos que têm uma influência né, do campo etnográfico, estudos que vão absorver influências metodológicas que valorizam, né, uma entrevista onde os participantes eles têm um papel muito mais protagonista. Enfim, há uma série de recursos aí, de dispositivos, né? Então, se a gente pudesse, né, dizer assim, resumidamente, né, quais seriam esses princípios, a gente poderia destacar, né, a ideia de protagonismo infantil, quer dizer, a criança ela é vista como protagonista, ela não é passiva, de que são ativas inclusive em seus processos de socialização. Então as crianças elas têm processos de socialização próprios, há sim, portanto, uma autoria social. A gente poderia dizer que existe uma especificidade em termos de cultura da infância, né, a despeito desses processos geracionais, e há, com certeza, a partir de uma influência etnográfica, como eu falei, né, todo um modo de se entender como as crianças organizam aí seus cotidianos. E aí, como eu estava falando, né, a Regine Sirotá mergulha nesse cotidiano da escola. E uma das coisas, assim, um dos legados bacanas, né, é que a partir dos estudos dela, né, as crianças, elas nesse cotidiano da sala de aula, no interior da escola, as crianças elas passam a ser vistas para além do seu papel de aluno, né? Elas passam a ser vistas para além, né, desse métier do aluno, inclusive propondo até uma discussão de uma certa forma, de uma desescolarização, né? Não no sentido de ser contra a escola, mas a criança no interior da escola ela é vista para além
daquilo que a escola a limita, né? Ou seja, na sua condição de aluno, né? Porque há toda uma ideia de protagonismo da criança, da valorização de um olhar, né, que valoriza essa cultura da criança e que transcende simplesmente aquele papel que é pré-estabelecido ali, né? E aí vamos dizer assim, algumas consequências mais diretas, né, do estudo da Regine Sirotá. A gente poderia dizer que para entender as crianças é preciso analisar de que maneira a infância é vista pela sociedade em questão, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, ou seja, valorizar esse protagonismo infantil não significa ignorar o modo como a sociedade enxerga essa criança, né? Segundo, a infância é considerada não simplesmente como um momento precursor, mas como um componente da cultura e da sociedade, né? Quer dizer, a própria ideia de que é um componente estrutural, estrutura a sociedade, né? E inclusive isso é uma marca que define o campo da sociologia da infância. Terceiro, a infância se situa como uma das idades da vida que necessitam de exploração específica, como a juventude ou a velhice, né? Já que é uma forma estrutural que jamais desaparece, não obstante seus membros mudem constantemente. Então, essa ideia de continuidade, né? Quarto, as crianças devem ser consideradas como atores em sentido pleno e não simplesmente como seres em devir, que eu coloquei logo no início do vídeo. Quinto, as crianças são ao mesmo tempo produtos e atores dos processos sociais. Então, essas considerações, elas vão estar presentes, né, em todos aqueles que se filiam, né, à chamada sociologia da infância. Claro que cada um desses intelectuais, autores, trazem às vezes seus aspectos mais próprios, né? E por último, sexto, né, a infância é uma variável da análise sociológica que deve ser considerada em sentido pleno, articulando-a a variáveis clássicas como a classe social, o gênero, o pertencimento étnico, né, que atualmente a gente chama essa discussão de interseccionalidade, né, quer dizer, a articulação desses marcadores, né, que também isso é uma coisa importante. E por fim, e algo que é curioso, né, a Regine Sirotá, ela tem, por exemplo, se interessado muito pelos estudos de campo, né, relacionados a festinhas de aniversários, ou festas de crianças, né? Então ela vai para as festas de aniversário dos filhos, dos amigos dos filhos. Então ela conta que às vezes até é curioso, né, porque é a única adulta às vezes, né, e as pessoas ficam meio que sem entender. E a partir disso ela tem realizado aí estudos de como essas festas elas são organizadas, né, do nível de participação das crianças na escolha dos temas, de convidados, né, de como essas crianças se apropriam dessas festas, dos significados que elas vão produzindo. E então é bem interessante. Então é isso, espero que vocês tenham apreciado. A gente sempre pede, né, que deem um like aí no nosso canal, e se vocês gostaram, podem se inscrever, deixem comentários, a gente sempre tem respondido. Na descrição desse vídeo a gente vai também apresentar aí algumas referências, né, relacionadas obviamente, né, à sociologia da infância, especificamente aos trabalhos de Regine Sirotá, tá? Então a gente vai estar aí dando sequência, né, aos nossos próximos vídeos. Temos ainda alguns vídeos dessa série. Até mais!